Gustavo da Silva Santiago, eu nasci aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu moro na Rocinha e eu sou faixa preta de estruturação. Então, antes do judô, eu fiz futebol durante basicamente a minha infância inteira, assim, foi futebol e acabou que aconteceu comigo uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, que futebol, geralmente eu falo com as criancinhas que eu dou aula, cara, futebol é violento, faz judô. Eu acabei me machucando no judô, no futebol e fiquei com medo de jogar bola. Aí eu fui assistir um amigo meu lutar uma competição e foi uma competição que teve na Rocinha de jiu-jitsu, na real, e ele foi campeão. E, tipo, vi a galera comemorando com ele e tal, pô, gostei disso aqui, que eu quis fazer, eu fui procurar e foi daí que eu comecei a conhecer o Flávio. A partir desse campeonato eu fui procurar um lugar para poder fazer o judô e o jiu-jitsu. O começo para mim foi bem difícil, foi mais difícil, né, na luta, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito e eu vim depois de ter me machucado e tal. Quando me machuquei no futebol, fiquei um ano basicamente sem andar. Aí fui me adaptando e hoje também já tenho um problema no jeito de andar. E foi uma adaptação, total adaptação. E era bem no começo, então não tinha a estrutura que a aviação tem hoje. Então foi bem mais complicado para mim assim no começo. E depois foi de boa, tipo, eu fui bem aceito com todo mundo, porque era um esporte novo, mas ao redor, as pessoas, eu já conhecia um aqui, outro ali, então foi bem mais fácil me adaptar por conta das pessoas, mas tudo isso com a luta mesmo e foi mais complicado para mim. Então, quando eu comecei a fazer, nessa competição que eu fui assistir o meu amigo lutar, por incrível que pareça, a felicidade das pessoas que davam aula para ele me chamou mais atenção do que a própria felicidade dele, entendeu? Eu fiquei, pô, como é que é isso? Fiquei pensando nisso, como é que alguém está tão feliz por ter ensinado alguém a fazer alguma coisa e a pessoa ganhar e tal. E isso sempre foi mais vivo na minha cabeça do que ser um atleta mesmo de judô e jiu-jitsu. A vontade de trabalhar dando aula sempre foi maior para mim. Então, quando eu fui dar aula a primeira vez, foi uma colega minha que também começou treinando comigo junto com o Flávio, que me levou para dar minha primeira aula, foi para substituir ela. Aí, na semana que eu fui trabalhar para ela, eu fui junto com ela para assistir conforme como ela ia dando aula, para conhecer as crianças. Então isso, quando eu fui dar aula em si mesmo, eu já estava mais relaxado, porque eu já conhecia todas as crianças, o ambiente, e sabia mais ou menos a dinâmica que ela trabalhava ali. Em 2012 eu estava trabalhando, dando aula em outro lugar. Em Botafogo, um amigo meu foi competir, ele ganhou a competição, foi em segundo, eu acho assim. Ele veio, me deu um abraço, obrigado, tio, porque aquilo ali pra mim foi o ápice daí eu falei, cara, realmente, eu tô realmente onde eu queria estar. E eu sempre fui muito apegado à criança. Eu tenho uma filha de 9 anos, mas eu já tenho uma filhada de 20. E o outro vai fazer 15 esse ano. Então eu sempre fui bem próximo de criança, sabe? Tá trabalhando, e eu nunca trabalhei com adulto. Isso é uma coisa que eu não sei porquê, sabe? Não é coisa, escolha minha. Acontece, Gustavo, precisa de professor para dar aula em tal lugar. Qual a faixa etária? Ensino fundamental. Cara, só criança, só aparece criança. É coisa que manda, só aparece criança. Eu não procuro, aparece criança. E eu só trabalhei com criança. E eu acho que eu não quero sair disso. Eu quero ficar nisso aí. É o sentimento que eu tenho de se pegar ali alguém que não consegue andar direito. O andar sozinho já é difícil. O falar é difícil, e se eu conseguir colocar um pouquinho de judô naquela criança que não consegue nem falar sozinha direito, nem comer sozinha direito, isso é meio que mágico pra mim, entendeu? Quando eu conheci o Flávio, a primeira vez que eu vi o Flávio foi quando eu fui procurar a vaga. Acho que eu falei com a minha madrinha que queria fazer luta, mas você já se machucou no futebol. Aí ela te leva pro negócio de ser mais fácil no futebol do que a luta, não mais fácil, mas menos violento. Você se machucou no futebol, vai fazer luta, vai se machucar na luta e tal. Eu fui pra ver o lugar se tinha vaga, aí o Flávio tava dando aula junto com outro professor que tinha na época, que era o Arão. Aí eu fui, fiquei encantado ali com a primeira aula, meu primeiro contato ali com a aula. E aí eu fui chegando lá pra treinar. Foi bem receptivo assim comigo.
Não só o Flávio em si, mas todos os professores que foram. Aí logo depois, tipo, uns 4 anos depois que eu comecei, já teve Olimpíadas também. E vivência, acho que pra mim, vivenciar a conquista daquela medalha ali, porque eu levo, tem gente que leva para o terceiro lugar como perder a medalha de ouro, né? Mas você está conseguindo, você está conquistando a medalha de bronze olímpica, né? Que é algo bem difícil, né? E eu me senti bem, eu fiquei bem feliz essa questão da felicidade, da minha felicidade com o outro, sempre foi bem, tipo, sempre tive isso muito forte. Eu fiquei muito feliz, Flávio. Eu lembro que no dia da medalha eu estava tendo uma gravação que eu não lembro, acho que pra Globo. No dia da medalha assim, eu lembro que eu cheguei a chorar, entendeu? Só assistindo aquilo ali. Eu me senti um pouco parte, né, daquilo ali. Ver uma pessoa que te cuidou de você desde criança, você chega à adolescência, ele conquistando algo ali, foi bem legal pra mim. Uma gratidão gigantesca, né, cara? Eu cheguei pro Flávio como uma criança, aluna do Flávio ali, e fui crescendo, virei amigo. Hoje eu sou companheiro de trabalho, entendeu? É a importância que ele tá na minha vida é gigantesca. É uma pessoa que me ensinou a fazer o que eu faço hoje. Entendeu? Essa é a minha visão do Flávio. Que me faz, eu acho que a felicidade da criança me dá um ápice muito grande de felicidade. Bem real. Você gosta de ser pai e tal, eu sempre quis ser pai, entendeu? E eu trato muito isso como uma forma que eu quero que as pessoas tratam a minha filha também. Minha filha faz esporte, tá, faz tudo também no Reação. E as crianças eu trato como eu trato ela, entendeu? São os meus filhos ali do judô. Então eu trato todas elas bem, a felicidade delas é a minha felicidade também. Ver a criancinha fazer um golpe lá e tio, consegui. O conseguir é enorme, porque é uma coisa totalmente diferente. Você pega aí um adulto agora para fazer um judô, o adulto não consegue. Um adulto que corre, que pula, que escala. O judô é uma coisa totalmente complexa. Aí você pega uma criancinha de 3 anos, ela vai lá, segura na mãozinha, faz um golpezinho, cai, bate a mão e te abraça porque conseguiu. Isso é magnífico. Para mim isso é mágico. É muito bom. Essa questão dos valores, ela, pra gente, não só pra mim, mas pra todo mundo que fez judô, não é uma coisa assim, totalmente nova, né? Porque o judô ele tem essa filosofia do respeito, da coragem, então o judô ele tem essa filosofia em si. Eu acho que ele chegou, quando o ciclo veio, a metodologia do ciclo, o modo como o ciclo enxerga ali o esporte, veio para dar abrir um pouquinho mais a cabeça da gente, tá? Para sair um pouquinho dali do que a gente pensava sobre o judô em si, entendeu? Só como esporte, entendeu? Ele veio enfatizar que o judô ele não é só o esporte, o judô. Ele é uma filosofia de vida, de ensinamentos e tal, entendeu? Você pode levar tudo para a vida fora do tatame, às vezes bem mais fora do tatame do que dentro, né? Porque você pega N pessoas. Você pode andar por aí, você vai olhar, eu já fiz judô. E essa pessoa que já fez judô, ela sempre leva uma coisinha do judô para fora. Acho que esse modo como o ciclo enxerga o judô ajuda muito nisso aí. Esse judô na minha vida é difícil, hein? Cara, eu acho que eu não enxergo assim judô. Não me enxergo real assim, não consigo me enxergar assim, o judô é o que eu sou agora. O judô, daí não tem muito o que falar. O judô é realmente eu sou. Eu falo para algumas pessoas que o judô meio que deu uma salvada no meu caminho. O judô. Uma salvada no meu caminho. Por isso você pediu para contar uma história legal, então assim esse amigo que eu fui assistir a competição, foram ele mais 2. Ele foi preso depois, ficou 10 anos preso, perdeu a parte ali da adolescência basicamente toda, saiu, deve ter uns 4 anos agora, e os outros 2 faleceram, que eram envolvidos com tráfico e tal, entendeu? Aí hoje,
dos 3 que eu fui assistir, eu sou o único faixa preta. O único que continua. Pra você ver a importância que o judô teve na minha vida, entendeu? Porque pode ser que, sei lá, de repente eu fosse um deles também. Entendeu? Essa é a importância do judô na minha vida.